Agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui dentro da parte de geriatria e psiquiatria e vamos falar sobre os episódios de ansiedade, os transtornos de ansiedade e do pânico também. Então hoje a gente vai abordar os transtornos de ansiedade, o mais comum e mais prevalente deles, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e vamos conversar um pouco também, brevemente, sobre os outros transtornos. Então, mais uma vez, nós vamos conversar com uma questão para a gente entender melhor o tema. Então, eu trago aqui um homem de 35 anos de idade, que é motorista de transporte por aplicativo, que ele comparece à UBS, acompanhado da esposa. O paciente vem apresentando episódios frequentes de ansiedade, caracterizados como sudorese excessiva, taquicardia, sensação de formigamento em mãos e sensação de morte iminente. Relata que ele foi vítima de um assalto violento há cerca de 4 meses enquanto ele trabalhava. Embora no momento do assalto ele tenha se mantido calmo, assim como no mês subsequente, há 3 meses ele vem experimentando os sintomas descritos, além de lembranças muito vívidas do evento. Acorda até 4 vezes por noite, com pesadelos que relembram o episódio. Não consegue passar pelas áreas onde o assalto ocorreu e sente os sintomas motivadores da consulta ao ouvir barulhos altos semelhantes a tiros ou sirenes, o que tem dificultado e até impedido o trabalho. Nega sintomas anteriores, nega alcoolismo ou uso de drogas, tem história familiar de doença mental, a prima tem depressão. Sua esposa nota também que ele está mais retraído e que evita interações sociais. O paciente chegou ao UBS em busca de ajuda, afirmando que esses sintomas estão prejudicando seriamente a sua qualidade de vida e sua capacidade de trabalhar. Diante do relato apresentado, identifique o distúrbio psiquiátrico específico apresentado pelo paciente. E a gente tem aqui na letra A, síndrome do pânico, na letra B, o transtorno de estresse pós-traumático, na letra C, reação aguda ao estresse e na letra D, transtorno fóbico. Então nós vamos conversar sobre todas essas doenças e vamos descobrir qual que é a doença do nosso paciente. Então, mesmo conceito que a gente trouxe dos transtornos depressivos. Então, os transtornos de ansiedade é um grupo de transtorno, né, que tem condições caracterizadas por medo e ansiedade excessivos que causam prejuízo funcional. O transtorno de ansiedade generalizado é o mais comum e mais prevalente dele, mas existem outros transtornos dentro desse grupo. Nós vamos ter uma prevalência global aí de mais ou menos 7%. Quando a gente está falando de atendimentos em psiquiatria e de transtornos psiquiátricos, os transtornos de ansiedade são os mais prevalentes e os mais comuns. Então é muito importante a gente conhecer com profundidade esse tema. É mais comum em mulheres também, podendo chegar até 2 vezes mais comum do que em homens. Geralmente vai ter o início ali na adolescência ou no início da vida adulta. Gera muita redução na qualidade de vida, vai ter aumento do risco de comorbidades psiquiátricas e clínicas. Então, ter um adoecimento psiquiátrico como esse pode sim prejudicar a saúde clínica desse paciente. Quais são os principais transtornos de ansiedade que nós temos? Então, o primeiro deles, o mais comum, e é o que nós vamos nos aprofundar mais na aula, é o transtorno de ansiedade generalizada. Depois nós vamos ter também o transtorno de ansiedade de separação, motivo seletivo, transtorno de ansiedade social, que seria fobia social, transtorno do pânico e agorafobia. Qual que é a definição do transtorno de ansiedade generalizada? Seria uma preocupação excessiva e persistente que é difícil controlar sobre múltiplos eventos por mais de 6 meses com sintomas físicos e cognitivos associados. Isso tudo tem que gerar impacto social significativo. Alguns detalhes. Essa aqui é a definição do DSM-5. O CID-10, ele cita 1 mês como tempo critério diagnóstico aqui. Então, isso vai diferenciar um pouco de acordo com a referência que a gente está usando. Segundo ponto que eu acho importante a gente ressaltar. Múltiplos eventos. É normal a gente ter ansiedade com relação a uma prova que a gente vai fazer. É normal a gente ter ansiedade com relação a uma viagem que a gente vai fazer. O que a gente não pode ter é ansiedade com relação à prova, com a viagem, com a lista de compra que a gente tem que fazer amanhã, com o trabalho que tem que ser entregue ontem, com a consulta da sua mãe que é semana que vem. Então, tem que ser sobre múltiplos eventos para a gente caracterizar aí o transtorno de ansiedade generalizado. Então, falando um pouco de fisiopatologia, o que acontece no nosso corpo, né? Então, nós vamos ter hiperatividade da nossa amígdala, vai ter associado também uma hipofunção do córtex pré-frontal e uma disfunção hipocampal, que vai reduzir os nossos hormônios GABA, reduzir a serotonina e aumentar a norepinefrina. Aqui, assim como na depressão, eu também tenho hiperativação do meu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, com o aumento do cortisol. Quando eu falo de fatores de risco, aqui a gente vai entrar mais ou menos também no que a gente conversou sobre transtorno depressivo. Eu dependo de fatores genéticos, fatores ambientais
e fatores de experiências adversas que esse paciente teve na infância ou ao longo da sua vida, para poder predeterminar o risco desse paciente ter um quadro de transtorno de ansiedade generalizado. Quais são os principais sintomas que esse paciente vai apresentar? Então, o primeiro e o mais óbvio deles é a ansiedade e preocupações excessivas, que o paciente tem dificuldade de controlar. Então, ele não consegue tirar a cabeça daquilo que ele está pensando. Inquietação com relação a isso, fatigabilidade fácil, então é um paciente que se sente cansado, se sente exausto o tempo todo, tem dificuldade de concentração aqui também, de novo, não é só TDAH que dá dificuldade de concentração. Irritabilidade, tensão muscular e perturbações no sono também podem acontecer. O diagnóstico, como eu disse para vocês, eu vou precisar de uma preocupação excessiva por mais de 6 meses, que seja de difícil controle para este paciente, tenha mais de 3 sintomas físicos, então eu preciso de ter 3 ou mais sintomas físicos associados para eu caracterizar um quadro de transtorno de ansiedade generalizado. Isso tem que causar prejuízo funcional e não pode ser atribuível à substância, à condição médica. Então, se o paciente está tomando, por exemplo, hormônio tireoidiano para emagrecer, ele vai ter sintomas de ansiedade e ele não vai ter diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Então, lembrar de excluir o uso de medicamentos aqui. Aqui também teremos algumas escalas para auxiliar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento objetivo de melhora de sintomas ou não do meu paciente. Nós temos aqui os 3 principais testes, que são o GAD-7, o RADS e a mini entrevista diagnóstica, sendo que a gente mais usa na prática é o GAD-7, que vai ser maior ou igual a 10 para a gente falar que um paciente tem um transtorno de ansiedade generalizada. Mesma coisa de que no quadro de transtornos depressivos, essas escalas vão ser mais para acompanhamento do que para diagnóstico. E falando do tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, aqui também nós temos opção tanto da psicoterapia quanto da medicação como primeira linha de tratamento. Então eu posso escolher uma ou a outra para iniciar o tratamento do meu paciente. Aqui as medicações de primeira linha vão mudar um pouco, então aqui são só inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou inibidor de recaptação de serotonina ou noradrenalina como primeira linha de tratamento. Falando do tratamento e da fisiopatologia da doença, existe uma condição médica que se chama síndrome serotoninérgica, que é quando a gente tem hiperatividade dos receptores de serotonina. Qual que é a ideia da gente entender aqui? Quando eu estou dando uma medicação que é inibidor da recaptação da serotonina, eu tenho mais serotonina disponível na minha fenda sináptica. Se eu associo várias medicações com essa mesma função, eu posso ter um aumento muito importante da serotonina na minha fenda sináptica, que vai aumentar essa neurotransmissão e causar essa síndrome serotoninérgica. Na aula também nós vamos ver quais são os sintomas que esse paciente vai apresentar com o quadro de síndrome serotoninérgica. Falando agora um pouco dos outros transtornos ansiosos que a gente tem, para a gente também começar a fazer o diagnóstico diferencial. O primeiro deles é a agorafobia. A agorafobia seria um medo intenso das situações nas quais escapar pode ser difícil ou embaraçoso, ou onde não haja ajuda disponível. Então é o paciente que ele vai ter medo ou ansiedade em situações específicas, por exemplo, no transporte público, num show onde está muito cheio, num anfiteatro onde tem muita gente. Então são situações específicas onde escapar ou sair possa ser difícil. Então a ideia central da agorafobia vai girar em torno dessas situações. Quando eu vou falar de transtorno do pânico, eu tenho que, para fazer o diagnóstico, o paciente tem que ter ataques do pânico recorrentes, ou seja, mais de um já vai considerar como recorrente, e inesperados. Não existe um indício ou desencadeante óbvio no momento da ocorrência. O ataque parece vir do nada naquele paciente. E uma preocupação persistente ou mudança do comportamento significativa, ou seja, esse paciente teve um ataque, ele foi inesperado, e isso gerou um medo intenso de que isso se repita. Então, isso a gente vai conseguir fazer o diagnóstico do transtorno do pânico. Só que para fazer o diagnóstico do transtorno do pânico, eu tenho que conhecer o conceito de ataque do pânico. E o conceito de ataque do pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais sintomas de suporte. Vamos ver quais são os sintomas de suporte. Lembrar que isso aqui é um quadro autolimitado. Então, muitas das vezes o paciente, quando ele chega no pronto-socorro, ele já melhorou do ataque do pânico, e o ataque do pânico pode acontecer em qualquer transtorno de ansiedade, não só no transtorno do pânico. Para eu falar de transtorno do pânico, esse ataque tem que ser recorrente, vir do nada e gerar preocupação de que aquilo ocorra novamente. Falando agora do transtorno de estresse pós-traumático. Acho que é o mais fácil da gente entender porque requer a exposição ao estresse
naquele paciente, né? Então seria uma resposta prolongada a um evento traumático envolvendo sintomas de revivescência, esquiva e hiperexcitabilidade, ou seja, aquele paciente fica hipervigilante. Qualquer coisa que acontece, ele já está ali hipervigilante com medo de que possa acontecer aquilo novamente. E a duração tem que ser maior do que um mês. Se for menor do que um mês, a gente vai chamar de um transtorno agudo pós-trauma e não o transtorno do estresse pós-traumático. Então aqui a gente tem que ficar de olho na duração, que tem que ser maior do que 30 dias. E aí, voltando para a nossa questão. Então aqui era um homem que ele foi vítima de um assalto violento há cerca de 4 meses. E tem mais ou menos 3 meses que ele tem experimentado lembranças muito vívidas do evento, ou seja, revivescência. Além disso, ele está relembrando o episódio sempre que ele tem os pesadelos, então ele está tendo sintomas de revivescência daquele episódio o tempo todo. Isso tem gerado prejuízo, ou seja, ele está impedindo o paciente de trabalhar. Ele não teve sintoma anterior, não usa álcool e não usa drogas. E isso está acontecendo há mais de um mês, né? Então aqui tem 3 meses que está acontecendo. Então ele fecha todos os critérios para um paciente com quadro de transtorno do estresse pós-traumático. Assim como eu disse para vocês, se isso tivesse menos do que 30 dias, menos do que um mês de duração, esse paciente teria o diagnóstico de reação aguda ao estresse. Então isso muda o diagnóstico do paciente e muda o tratamento. Então, acho que a mensagem final que eu gostaria que vocês levassem é que o ataque do pânico é um episódio que pode ocorrer em qualquer transtorno ansioso. E que o transtorno do pânico é uma doença onde esse ataque acaba acontecendo e o paciente fica com medo do que ele ocorra de novo. Então, esse é um conceito que eu acho que é importante a gente ter e entender também. Com o fim dessa aula, a gente finaliza os nossos 3 blocos de geriatria e psiquiatria. Espero que vocês tenham aproveitado e eu encontro vocês na aula.